Varela Nova, o programa no Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013, 21 horas e 43 minutos na capital cearense. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nara Varela e Mona Lisa Varela. Para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, enviamos um cordial abraço, agradecendo o seu carinho, sua audiência, sua atenção. Agradecemos aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa no mundo inteiro. E no nosso programa de hoje faremos a leitura, continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, divórcio, primeiro tópico, divórcio. Versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Evangelho de São Marcos. E saindo dali foi Jesus para os confins da Judéia, na banda da além do Jordão, e voltaram as gentes a juntar-se com ele, e de novo os ensinava como sempre costumara. Versículo 2. E chegando os fariseus, lhe perguntavam: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Porque eles diziam para o tentarem. Versículo 3. Mas ele respondendo lhes disse: que é o que vos mandou Moisés? Versículo 4. Responderam eles: Moisés permitiu escrever libelo de repúdio e reenviá-la. Versículo 5. Aos quais respondendo Jesus disse: pela dureza de vosso coração é que ele vos deixou escrito esse mandamento. Versículo 6. Porém, ao princípio da criação fê-los Deus macho e fêmea. Versículo 7. Por isto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se ajuntará à sua mulher. Versículo 8. E serão dois uma só carne. Versículo 9. O que Deus, pois, ajuntou, não o separe o homem. Versículo 10. E tornaram a fazer-lhe seus discípulos em casa perguntas sobre a mesma matéria. Versículo 11. E ele lhes disse: qualquer que repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a sua primeira mulher. Versículo 12. E se a mulher repudiar a seu marido e se casar com outro, comete adultério. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, segundo tópico, Jesus abençoa os meninos. Versículo 13. Então lhe apresentavam os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam aos que lhes apresentavam. Versículo 14. O que vendo Jesus levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Versículo 15. Em verdade vos digo que todo o que não receber o reino de Deus como pequenino, não entrará nele. Versículo 16. E abraçando-os e pondo sobre eles as mãos, os abençoava. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, tópico 3. O jovem rico, versículo 17. E tendo saído Jesus para se pôr a caminho, veio correndo um homem e com o joelho em terra diante dele, lhe fez esta súplica: bom mestre, que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Versículo 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas tu bom? Ninguém é bom senão só Deus. Versículo 19. Tu sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Versículo 20. Então ele respondendo lhe disse: mestre, todos estes mandamentos tenho eu observado desde a minha mocidade. Versículo 21. E Jesus, pondo nele os olhos, lhe mostrou agrado e lhe disse: uma coisa só te falta, vai, vende quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Versículo 22. O homem desgostoso das palavras que ouvira foi-se todo triste, porque era muito afazendado. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Tópico 4, perigo das riquezas, versículo 23. E Jesus, olhando em roda, disse a seus discípulos:
Com quanta dificuldade entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 24. E os discípulos se assombravam das suas palavras, mas Jesus, continuando por diante, lhes disse: Filhinhos, quão difícil coisa é entrarem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Versículo 25. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus um rico. Versículo 26. Eles ainda ficaram muito mais cheios de espanto e diziam uns para os outros: Quem pode logo salvar-se? Versículo 27. Então Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens coisa é esta que não pode ser, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Tópico 5º, recompensa da renúncia evangélica. Versículo 28. E começou Pedro a dizer-lhes: Eis aqui estamos nós que largamos tudo e te seguimos. Versículo 29. Respondendo Jesus disse: Na verdade vos digo que não há nenhum que haja deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor de mim e por amor do Evangelho. Versículo 30. Que não venha receber já de presente neste mesmo século 100 das casas e dos irmãos e das irmãs e das mães e dos filhos e das terras, como com as perseguições, e no século futuro a vida eterna. Versículo 31. Repetindo o versículo 30, que está meio assim confuso. Versículo 30. Que não venha receber já de presente neste mesmo século 100 das casas e dos irmãos e das irmãs e das mães e dos filhos e das terras, com as perseguições, e no século futuro a vida eterna. Versículo 31. Porém haverá muitos que, sendo os primeiros, serão os últimos, e muitos que, sendo os últimos, serão os primeiros. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, tópico 6º, terceiro anúncio da paixão. Versículo 32. E estavam no caminho para subir a Jerusalém, e Jesus ia diante deles, do que os mesmos se espantavam e o seguiam com medo. E tornando a tomar de parte aos 12, começou a declarar-lhes, versículo 32. E estavam no caminho para subir a Jerusalém, e Jesus ia diante deles, do que os mesmos se espantavam e o seguiam com medo. E tornando a tomar de parte aos 12, começou a declarar-lhes as coisas que tinham de lhe acontecer. Versículo 33. Eis aqui está que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e aos anciãos, e sentenciá-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Versículo 34. E o escarnecerão, e lhe cuspirão no rosto, e o açoitarão, e lhe tirarão a vida, e ao terceiro dia ressurgirá. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, tópico 7º. Os filhos de Zebedeu, versículo 35. Então se chegaram a ele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedirmos. Versículo 36. E ele lhes disse: Que quereis vós que eu vos faça? Versículo 37. E eles responderam: Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Versículo 38. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ou ser batizados no batismo em que eu estou para ser batizado? Versículo 39. E eles, versículo 39, não é? E eles lhe disseram: Podemos. E Jesus lhes disse: Vós com efeito haveis de beber o cálice que eu estou para beber, e haveis de ser batizados no batismo em que eu estou para ser batizado. Versículo 40. Mas pelo que toca a terdes assento à minha destra ou à minha esquerda, não me pertence a mim o conveder-vos-lo. Porém, essa honra é para aqueles para quem ela está preparada. Versículo 41.
E ouvindo isto, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os, lhes disse: Vós sabeis que os que têm autoridade entre os povos, esses são os que os dominam, e que os seus príncipes têm poder sobre eles. Versículo 43. Porém, entre vós não deve ser assim, mas todo o que quiser ser o maior, esse deve ser o que vos ministre. Versículo 44. E todo o que entre vós que quiser ser o primeiro, esse deve fazer-se servo de todos. Versículo 45. Porque o mesmo Filho do Homem não veio a ser servido, mas a servir, e a dar a sua vida para a redenção de muitos. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, tópico 8º. Cura de Bartimeu, o cego. 8º tópico, versículo 46. Depois foram a Jericó, e ao sair de Jericó, ele e os seus discípulos e muitíssimo povo com eles. Versículo 46. Depois foram a Jericó, e ao sair de Jericó, ele e os seus discípulos e muitíssimo povo com eles, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, pedindo esmola. Versículo 47. O qual, como ouviu que passava Jesus Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E ameaçavam-no muitos para que se calasse, mas ele cada vez gritava muito mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Parando então, Jesus mandou que lhe o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem boas esperanças, levanta-te que ele te chama. Versículo 50. Ele, deitando fora de si a capa, saltando, veio ter com ele. Versículo 51. E falando Jesus lhe disse: Que queres tu que eu te faça? O cego, pois, lhe respondeu: Mestre, que eu tenha vista. Versículo 52. Então lhe disse Jesus: Vai, a tua fé te sarou. E no mesmo ponto viu e o foi seguindo pelo caminho. Aqui nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, a leitura do Evangelho de São Marcos, na palavra de Nosso Senhor, no Novo Testamento, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Judeia e em Jerusalém, no seu capítulo 10, Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, nos tópicos divórcio, primeiro tópico; segundo tópico, Jesus abençoa os meninos; terceiro tópico, o jovem rico; quarto tópico, perigo das riquezas; quinto tópico, recompensa da renúncia evangélica; sexto tópico, terceiro anúncio da paixão; sétimo tópico, os filhos de Zebedeu; e oitavo tópico, cura de Bartimeu, o cego. Então, concluímos aqui a leitura da palavra de Nosso Senhor no Evangelho de São Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 10, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Judeia e em Jerusalém. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, em todos os seus 52 versículos. Né? Seus 8 tópicos, dos seus 52, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, em seus 52 versículos. Né? E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Marcos, no Novo Testamento, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Judeia e em Jerusalém, no capítulo 11, Entrada triunfante em Jerusalém. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.